Muito bem, prova Unisc Inverno de 2010, questão número 37. A embalagem que contém um complexo de vitaminas, vendido por uma farmácia de manipulação, tem a forma de um cilindro circular reto com volume interno adequado para acondicionar 40 cápsulas. Para fazer uma promoção desse produto, a farmácia triplicou a dimensão da altura. Vou destacar isso aqui, ó. Triplicou a altura e duplicou a dimensão do raio. Vou destacar tudo isso aqui, ó, da base dessa embalagem. O novo recipiente para conter o complexo de vitaminas terá um volume interno adequado para que quantidade de cápsulas? Muito bem. Aqui então esse problema trabalha com fatores aplicados às grandezas, às dimensões de um sólido espacial. Uma maneira muito interessante de trabalhar com isso aqui é o teorema do ursinho de pelúcia. A Jenny está rindo aqui do lado, né? Ela não conhece o teorema do ursinho de pelúcia. Eu vou colocar aqui. Então, inicialmente, a fórmula do volume de um cilindro, né? Volume igual a área da base, que é π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. O que está ocorrendo? A altura triplicou e o raio duplicou. Bom, eu aplico esses fatores diretamente aqui, ó. O raio duplicou. Eu vou colocar o fator 2 aqui. Duplicar significa aumentar 100%, né? Só que o raio ele está elevado ao quadrado, ó. E a altura? A altura triplicou. Aí eu multiplico isso aqui por 3. 2 ao quadrado vezes 3, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá 12. Significa que o volume ficou 12 vezes maior. Como no cilindro anterior ele acondicionava 40 cápsulas, basta multiplicar 40 por 12. Ó. 40 vezes 12. Chegando no resultado, 480. 480, portanto, Canadá. Está aí o teorema do ursinho de pelúcia. O que se faz nesse teorema? Se aplica o fator diretamente na dimensão envolvida na fórmula. Tá? É uma maneira muito rápida de resolver o teste. Representando no sistema cartesiano ortogonal, já estou lendo a 38, vamos lá que a vida é curta. A função de primeiro grau y igual a 3x mais 2 e a função quadrática y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, vamos destacar essas duas funções. A Unisc adora questões de função do primeiro e do segundo grau também. Teremos m e n como seus pontos de intersecção. Nessas condições, é verdade que m e n localizam-se. Bom, quando falar em intersecção, aqui, ó, eu vou destacar essa palavra aqui, ó. Quando falar em intersecção, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um sistema. E uma maneira rápida de montar esse sistema é igualar as funções. Simplesmente igualar as funções. Então eu vou pegar a função de segundo grau, né, que é x ao quadrado menos 3x mais 2 e vou igualar a função do primeiro grau, que é 3x mais 2. 3x mais 2. Aí eu passo 3x para o lado de lá, vai ficar x ao quadrado menos 6x igual a 0. Eu posso resolver isso aqui por Bhaskara, eu posso simplesmente colocar em evidência, que fica mais fácil, mais rápido. Ó. Colocando em evidência. Aí, é só igualar os fatores a 0. Ó. X igual a 0. X menos 6 igual a 0 vai dar x igual a 6. Que seriam as duas raízes. Ó. Aqui x duas linhas, tá? E aqui x linhas, duas raízes dessa equação de segundo grau.
ele quer o ponto, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores e substituir lá na função. Pode ser na do primeiro grau, que é mais fácil. Ó. Substituindo o zero aqui no x da função do primeiro grau, vai dar 2. Ó. Aí o y' vai ser 2. Substituindo o 6 lá na função do primeiro grau, ó, 3 vezes 6, 18, mais 2 dá 20. O y, duas linhas, dá 20. Então, quem é que são os pontos M e N? Bom, M, então. Quem é o ponto M? 0 e 2. Quem é o ponto N? 6 e 20. E aí, vamos para as alternativas. No primeiro quadrante, não. No segundo quadrante, não. Um no primeiro, outro no segundo, também não. Um no primeiro e outro sobre o eixo das abscissas, né? Abscissas, o eixo X. Um no primeiro e outro sobre o eixo das ordenadas. Bom, o ponto N está no primeiro quadrante. Por que ele está no primeiro quadrante? Porque o X é positivo e o Y também. E esse ponto M aqui, ó, quando a abscissa é 0, o ponto fica sobre o eixo Y, o eixo das ordenadas. Portanto, o gabarito é equador. Um no primeiro quadrante e outro sob o eixo das ordenadas. Quem é o eixo das ordenadas? É o eixo Y. Teste número 39. O gráfico a seguir representa a evolução do volume de água do reservatório de um estabelecimento comercial durante um certo dia. Então ele dá um gráfico aqui, o eixo Y é o volume, e no eixo X eu tenho as horas, os atores da novela. Né? Então aqui vamos destacar aqui, ó. X seria o tempo em horas, Y seria o volume em litros. A saída de água do reservatório em litros por hora, nos períodos das 6 às 12 horas e das 12 às 18 horas, é nessa ordem em valor absoluto igual a... Valor absoluto é em módulo, tá, pessoal? Significa que o resultado é positivo, tá? Valor absoluto é sinônimo de módulo. O que acontece? Litros por hora é uma taxa. Né? Essa barrinha significa divisão, é uma taxa. Ou seja, é a taxa de variação. É o que a gente chama de coeficiente angular. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Onde está o óleo? Ó. Eu vou destacar essa região aqui. Ó. Aqui e aqui. Ó. Onde está o óleo? Quanto é que variou daqui até aqui? Ó? 480 dividido por 240 é 240. E quanto é que variou daqui a aqui? Então aqui é 240. E daqui a aqui variou 12. Variou 6. 12 menos 6, 6. Então a primeira taxa de variação é 240 dividido por 6. Que dá 40. Inclusive já cheguei na resposta. Ó. Só para completar a questão aqui. A segunda taxa de variação das 12 às 18 horas, eu tenho aqui esse triângulo. Ó. Onde está o óleo? Está aqui ele. Ó. Quanto é que variou aqui? 240 menos 120, isso aqui dá 120. Dividido por 18 menos 12, que dá 6. 120 dividido por 6 dá 20 litros por hora. Então, o gabarito aqui, 40 e 20. Ele simplesmente está cobrando o coeficiente angular. Na realidade, esses coeficientes angulares seriam negativos, né? Porque a reta é decrescente. Mas como ele pediu em valor absoluto, ele quer em módulo, né? Então, ele quer somente o número, né? 40 e 20. Beleza? Feito? Valeu!